Olá, pequenos do Senhor do terceiro ano. Vamos para a nossa aula de português e hoje nós vamos estudar sobre encontro consonantal e dígrafos. Você sabia que o encontro consonantal e o dígrafo são coisas diferentes? Apesar de serem consoantes, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Encontro consonantal é uma coisa e dígrafo é outra. Mas o que é encontro consonantal? Vamos dar alguns exemplos de encontros consonantais. Antes, nós vamos aprender primeiro o que é. É o agrupamento de duas ou mais consoantes sem a presença de uma vogal, ou seja, é quando na mesma palavra tem duas ou três consoantes, uma perto da outra, sem aparecer nenhuma vogal no meio, para atrapalhar, né? Então, os encontros consonantais podem ter na mesma sílaba ou podem ter em sílabas separadas. Vamos ver? Aqui nesse exemplo, nós vamos verificar e vamos encontrar os encontros consonantais na mesma sílaba, um juntinho do outro. Vamos prestar atenção nos exemplos. Tem a palavra broto. Aonde é que tem duas consoantes juntas? No BR. Cravo. Qual é o encontro do consonantal? O C e o R. São duas consoantes juntas. Vidraça. Qual é a consoante? O D e o R. Grama. Qual é a consoante? O G e o R. Prato. Qual é o encontro das consoantes aí? O P e o R. Flanela. Qual é o encontro das consoantes? O F e o L. Teclado. Aonde está o encontro consonantal? O C e o L. E vamos verificar que essas palavras estão separadas, mas as duas consoantes não se separaram. Elas continuaram na mesma sílaba. Agora nós vamos ver o exemplo de encontro consonantal, aonde ficam separados, em sílabas separadas. Vamos lá? Agora nós vamos observar que as duas consoantes são pronunciadas ao se falar na palavra, mas elas ficam separadas na escrita em sílabas diferentes. Por exemplo, irmão, irmão. O R ficou na primeira sílaba e o M na segunda sílaba, mas o R e o M é o encontro consonantal. Respostas, respostas. Cada consoante ficou numa sílaba. O S ficou na primeira sílaba, o P na segunda, o outro S na segunda e o T na terceira. Admiração, admiração. O D ficou na primeira sílaba e o M na segunda sílaba. Cacto. O C ficou na primeira sílaba e o T na segunda sílaba. Pesca. O S ficou na primeira sílaba e o C na segunda sílaba. Escola. O S ficou na primeira sílaba e o segundo na primeira sílaba. Então, observem que, mesmo sendo encontros consonantais, elas podem ser separadas de acordo com a divisão das sílabas. Agora, nós vamos aprender o que são dígrafos. Dígrafos são definidos como a união de duas consoantes que, quando a gente pronuncia, a gente escuta uma só letra. A gente não escuta as duas letras, mas são duas letras juntas. Então, podemos entender que quando a gente fala no fonema, a maior unidade sonora de uma língua, ou seja, é um som. Então, nós temos dígrafos como, por exemplo, NH, SS, RR, LH, SC, C cedilha, S cedilha, SC cedilha, XC, CH, RR, não é? O GU, QU. Por exemplo, vou dar um exemplo de palavras. Guia, guia. Quando a gente fala, a gente sabe que a palavra guia é escrita G-U-I-A. Mas quando a gente fala guia, a gente não pronuncia o U. A gente esquece o U.
Então, parece ser só o G, o I e o A. Mas, na realidade, é G-U e I-A. Guia. Queijo. Queijo. É Q-U-E-I-J-O. Mas, quando a gente pronuncia, parece ser só o Q, o E, o I, o J e o O. Não aparece a letrinha U. A gente não fala a letrinha U, mas ela está lá. Isso significa que são dígrafos, são duas consoantes juntas. Quando a gente fala, quando a gente usa o fonema, só sai o som de uma, tá certo? Agora, como eu sei que você já aprendeu, porque você é muito inteligente, vamos marcar agora as páginas do livro 27, 28 e 29 para casa. 27, 28 e 29 para casa. Tchau, tchau.